Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui à tarde agora, viu? Estamos começando o Desembaraxando, episódio 145. É isso aí. Eu ia fazer mais tarde, eu vou fazer agora. E aí vai estar gravado o conteúdo mesmo. Depois você assiste, né? O Desembaraxando é feito... Não vou falar que é todo dia, tá? Eu fazia todo dia. Agora eu faço quando dá tempo. Mas não quero deixar de fazer. Ele é feito aqui no Instagram e eu deixo gravado depois e também no YouTube do Baracho. Então você aí, ó, vai no nosso YouTube, se inscreva lá no nosso canal, isso vai ser muito bom. E se você gostar desse conteúdo aqui, bem como os outros que já estão gravados lá nos nossos canais, se você conhece... caiu a internet. Ó. Se você conhece alguém que vai ser legal esse tema, então você compartilha, tá bom? Vamos ser direto ao assunto aqui. Eu estava ontem vendo uma reportagem no Fantástico. Eu só quero tirar uma parte disso, tá? Não é nenhum assunto em questão, embora eu vou falar do assunto. Mas eu estava vendo ontem um assunto, que eu marquei algumas coisas aqui, falando do uso da inteligência artificial. Principalmente a molecada aí na escola, enfim, todos nós na verdade, né? Não há como negar a facilidade que isso gerou na nossa vida. Tem pessoas que usam bastante a IA para um monte de coisa na sua vida, para facilitar as ideias, para juntar o que está pensando. Ok, né? Eu não vou falar que não tem um lado muito bom nisso. Claro, eu acredito. E eu também uso aqui para algumas coisas assim. Sempre com a ideia de que no final quem vai bater o martelo sou eu. O que tem que prevalecer são as nossas ideias. Mas não é isso que eu quero falar ainda, tá? Mas vamos lembrar, né? Tempos atrás vieram os computadores, tempos bem para trás vieram as calculadoras. Então vieram coisas aí para ajudar a gente na nossa vida. Mas eu quero voltar aqui o que eu vi ontem no Fantástico. Foi mostrado lá uma pesquisa, enfim, uma questão que foi feita em relação ao uso da inteligência artificial. Então lá na reportagem tinha duas opiniões, tá? Aqueles que usam a IA e acabam ficando acomodadas quanto ao pensar, e o outro grupo que concorda com o uso da IA, mas sabendo usar e sem tirar a participação humana. Então tem os dois lados da coisa, tá? Eu vou falar mais de um aqui, mas não é que eu estou favorável a esse lado e criticando o outro. Eu entendo o outro também. Se quiser, vai pesquisar depois essa reportagem. Mas vamos lá. Eu marquei algumas coisas aqui, pra gente poder falar, né? Eu vi ontem uma pesquisadora do famoso Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, a Natalia Kossimina. Ela é uma pesquisadora lá de Media Lab no Instituto de Tecnologia, o MIT, famoso MIT, lá de Massachusetts. Eu falei esse nome, né? Mas enfim, e ela fez uma pesquisa lá, fez um experimento, onde eles pegaram 54 estudantes para poder fazer uma redação. E eles separaram em 3 grupos. 3 grupos para fazer uma redação. Um grupo poderia usar a IA para poder fazer a redação. O outro grupo poderia usar um buscador aí da internet, que você conhece os nomes, né? Um começa com um G, que eu não vou falar o nome. Mas um buscador da internet aí, escreve lá, né? E o outro grupo usaria o próprio cérebro. Sem nada. Eu lembro quando eu era molecão, eu ia na biblioteca pegar a enciclopédia da Barça. Você usou a Barça? Eu usei. Voltando. E aí eles teriam 20 minutos para fazer a redação. Que tema da redação que era, eu não sei. Na reportagem não falava o tema da redação. Mas aí, quando acabaram de fazer a redação, os 3 grupos, 1 minuto depois que acabou a redação, foi perguntado para os grupos que falassem qualquer coisa ali da redação que haviam feito. Qualquer coisa
que eles pudessem falar. E é interessante, ó. O grupo que utilizou a IA, 83% desse povo aí, ó, não soube citar nada do que foi feito naquela redação. Consultaram a IA, fizeram a redação, mas 83% não souberam citar uma frase e nem uma palavra ali ligado à redação. É curioso, né? E a reportagem ainda falou que a esse grupo que usou a IA, eles pegaram lá uma banca independente, e essa banca independente foi observar essas redações feitas por IA. E ali foi visto que dava assim muito claro, parecia que um havia colado do outro. Eles falaram isso. E colocaram um termo bem curioso. Pareciam textos sem alma. Olha que curioso isso. Pareciam textos sem alma. Bem curioso isso aqui. E todo mundo que fez a redação foram colocados nos participantes, nos voluntários, aqueles eletrodos, né, de um eletroencefalograma, para poder ver a atividade cerebral dos três grupos, do que usou o IA, do que usou o buscador de internet e o que usou o próprio cérebro. E o interessante, né, o grupo que usou a IA teve menos atividade cerebral, principalmente em regiões do cérebro que processam informações relacionadas à criatividade. Ou seja, quem usou a IA para fazer a redação teve menos conectividade cerebral. Quem usou o buscador teve um pouco mais de conectividade cerebral, e quem não usou só o cérebro, teve muito mais conectividade cerebral. Olha que interessante isso. Eu estou falando só de uma parte da reportagem, que tinha essa visão mais triste quanto ao uso da IA. Teve na reportagem uma outra pessoa lá que falando da importância de usar a IA, mas falando no final que o ser humano pudesse no final sempre dar aquela assinatura final, que ele participe, é só para ajudar, é só para orientar a pessoa assim alguma coisa, mas quem vai dar a martelada final vai ser o ser humano. É só isso, tá? Então, eu estou comentando aqui a segunda visão da reportagem, daqueles que defendem a IA, e tá tudo certo. Desde que o ser humano participe disso. Eu uso muito aqui, meu filho também usa nas coisas dele, né? Mas sempre nós que batemos o martelo no final. A gente olha o que nos foi oferecido enquanto texto. Tá, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo. Então no final a gente fecha. Agora a primeira parte da reportagem que falou daqueles 54 alunos que foram divididos em 3 grupos, e um grupo usou a IA, e outro grupo usou um buscador na internet, e outro grupo usou o próprio cérebro. Quem usou a IA teve menos atividade cerebral, menos conectividade. E aqueles que usaram o próprio cérebro tiveram maior conectividade cerebral. Não fecha o filtro com isso, tá? Então, eu entendo a outra parte também. Até porque eu uso, né? Mas vamos lá. Eu só peguei essa conversa aqui da reportagem de ontem porque, na verdade, ela me chamou a atenção para outra coisa. Aí eu quero começar a falar um pouco sobre isso agora, né? Porque, assim, baseado nessa ideia que a gente trouxe aqui, que não é minha, claro, dessa menor conectividade cerebral, então eu começo a entender isso como uma menor participação cerebral. E, consequentemente, como uma menor presença naquilo que está fazendo. Aí vem aquilo que a gente fala aqui em outros vídeos, né? A importância de exercer a presença. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a vida é presença. E o modo que a gente vai vivendo muitas vezes, com tanta coisa que nos deixa tão ansiosos, né? Tão assim, agitados, e aquela ideia de que temos que estar presente em tudo que oferece, tudo que aparece, esse senso que a gente tem assim de um ímpeto de atualização frente a tudo, praticamente uma busca de onipotência, assim, né?
aquilo que o Lacan tanto condenava, né, que era o lugar do mestre, né? O lugar do mestre. Quando o Lacan falava que o analista, ele é só mais um. Ele é só mais um. Ele não arroga desse lugar de mestria. Ele pode até ser visto como sujeito suposto saber, pelo analisando, falando de psicanálise já, né? Mas ele não se apropria desse lugar. Aí é perigoso ele fazer isso. Mas enfim, esse ímpeto de buscar tudo que aparece, isso nos faz ficar agitados, ansiosos, perturbados. E quando nós não alcançamos tudo isso que aparece, vem uma ideia de fracasso, de incompetência. Então você percebe, eu percebo também isso, essa correria que a gente vai tendo na vida para poder estar em tudo, né? A gente vai virando uma máquina também nessa correria. E quanto mais a gente faz isso, se não olharmos, a gente começa a exercer menos atividade, vamos colocar. Baseado na reportagem que eu vos falei agora há pouco, menos atividade cerebral e menos presença. No caso ali, presença cerebral, mas presença enquanto ser humano. Na pesquisa lá, no levantamento que a gente mostrou, da reportagem, foi perguntado aos alunos ali, o que eles escreveram? Fala alguma coisa do que foi a redação que vocês escreveram. E o pessoal que usou a IA, 83% não sabia falar o que fizeram. É como se não tivesse estado ali, fazendo aquilo. E de certa maneira não estavam, né? Porque fizeram uma consulta super ao extremo, a um outro, a um grande outro cibernético, e esse grande outro forneceu a resposta. E aqui, no ser humano, não teve participação, né? Como eu já falei, uma outra vertente da reportagem, uma outra opinião, falou que é importante sim usar tudo isso, desde que o ser humano não desapareça. Então eu concordei com isso, achei legal. Mas estou falando dessa dependência hoje, né? E até temos visto pessoas fazendo terapia com a IA. Eu sei que isso aqui pode nem dar muito engajamento, né? Porque eu estou falando uma coisa meio contrária aqui ao que é isso aqui da internet, né? Mas a preocupação não é essa. Aliás, não tem nem preocupação. A ideia é provocar, levar a refletir e saindo desse ambiente da IA e trazendo para a vida como um todo esse lance de menos atividade cerebral, menos atividade emocional, menos atividade relacional, menos atividade presencial. E o negócio está desse jeito hoje mesmo, né? Então estamos, de certa maneira, muito menos presente naquilo que estamos fazendo e vivendo. Eu falo por mim. Tem hora que eu tô vendo televisão assim e a minha esposa pergunta o que tá passando na televisão, nem sei o que tava passando na televisão. Então tá bravo o negócio mesmo com a gente, né? Mas a ideia desse Desembaraxando de hoje é falar da importância, a importância desse exercício da presença. Nunca foi tão importante exercitarmos essa presença. Porque é tanta coisa que aparece pra gente olhar, pra gente escutar. Nunca fomos tão estimulados quanto aos órgãos dos sentidos, né? Parece que a gente é um funil assim, pequeno, e tanta coisa que tem que passar, que eu acho que tem que passar, a gente vai se engasgando. E a gente acaba não vendo que está entrando, estamos ingerindo, né? É que nem quando a gente mastiga rápido alguma coisa, ou nem mastiga, né? Praticamente só engole, e nós não sentimos o gosto daquilo que estamos pondo para dentro da gente, né? Também tem isso, né? Ou quando a gente escreve com letra de mão ou de forma, e para um pouco de escrever por teclados, né? A gente está até não conseguindo escrever direito, e quando escreve tão rápido pela nossa ansiedade, que depois a gente não consegue ler o que escreveu. Quer dizer, nunca foi tão importante exercitarmos a presença. Menos atividade cerebral, menos atividade relacional, menos atividade presencial. Por isso que eu vejo a importância da terapia na vida de uma pessoa. Eu não estou nem falando só de psicanálise, tá? Qualquer tipo de terapia que
que alguém possa começar a falar o que se passa consigo mesma e alguém comece a escutar essa pessoa. Então, quando Freud levava a pessoa a se escutar quando falava, é uma volta à presença de si mesmo. É uma volta a essa autorreferência. Não autorreferência patológica, né? A pessoa que é vitimista, tudo é com ela. Não é isso, não. Estou dizendo de autorreferência. Mas é uma autorreferência, aí pega o Lacan, né, da pessoa olhar o seu desejo em meio a tudo isso. Se haver com o seu próprio desejo. Se haver com o seu desejo, voltar ao seu desejo. Ou em alguns casos até ver qual que é pela primeira vez o próprio desejo. Praticamente um quem sou eu. Por mais que o Lacan falava que o desejo do homem é o desejo do outro, mas podemos ir em direção sim ao nosso desejo. E ir em direção ao nosso desejo vai ter a ver com bancar e viver a nossa singularidade. E isso tem a ver com exercer mais presença, mais presença, mais presença, mais atividade presencial. Então essa reportagem, esse pedaço que eu vos trouxe aqui, me fez pensar nisso aqui, tá? Então não estou nem falando mais da IA, mas o que eu vi naquela reportagem em relação ao mau uso da IA, que gera menos atividade cerebral e nem saber o que estava fazendo e o que acabou de escrever na redação, isso me fez pensar na vida. Porque as pessoas vão vivendo, a gente vai vivendo de um jeito que a gente acaba não sabendo o que estamos fazendo. Tomamos decisões muitas vezes importantes, mas baseado na agitação coletiva, baseado nas modas, vamos todo mundo para lá. Eu lembro de um cara que eu atendi que ele falava isso, Baracho, onde todo mundo tá, ali é onde eu não estou, não. Eu acho legal isso aí, né? Errando ou acertando, tá? Mas pelo menos a pessoa está presente ali no que está fazendo. Cagando ou acertando, ela está ali. Agora, é preocupante esse lance de estarmos cada vez menos presentes. Estamos com os corpos aqui esbarrando no outro todo dia, mas estamos menos presentes. E a vida é presença. A vida é a pessoa sentir-se existindo. Então, estamos agora para começar um novo mês de outubro. E eu vi um meme ontem falando, né? Se outubro e novembro for tão rápido que nem foi setembro ou agosto, vamos chegar no final do ano em 5 dias, né? Mas realmente, acho que é isso, né? Mas realmente é isso. A gente vai vivendo um piloto automático, sem exercer presença, sem ver nada. Em alguns momentos assim eu posso olhar mais, ainda mais quando eu estou passando por um problema, numa treta, eu olho melhor, né? Ai, porque eu, não sei o quê. Aí a gente olha um pouco mais, né? Porque os problemas, eles quebram assim a nossa ilusão, né? Eles quebram a nossa ilusão de onipotência. Até faz lembrar o Copema que fizemos aí, Londrina e Curitiba, né? Londrina foi sábado último e Curitiba no outro sábado, né? E me lembro o livro do Násio, quando ele fala que a depressão é a perda de uma ilusão. Um baita livro do Juan Násio. E ele falava isso no livro, né? Que qual ilusão que nós perdemos ao ponto de deprimirmos? A ilusão de onipotência que a gente tem, né? A gente vai se enganando assim na vida, né? Ah, não vai acontecer comigo as coisas, né? Acontece com todo mundo. Quem eu sou na fila do pão? E quando acontece, eu acordo, né? Porque eu desiludo, aí eu olho como é que tá as coisas. Mas só vi uma conversinha fiada que eu vou de novo para a ilusão, né? E vou de novo para menos presença. Vou menos para o exercício da presença. Pensa bem, vamos menos para o exercício da presença. Então isso aqui é para provocar a gente, tá? A mim, a você, a quem está aqui vendo gravado ao vivo. É importante exercermos a presença. Observar o que estamos fazendo realmente. Ter uma conexão corporal com o que está acontecendo ali. Porque senão teremos menos atividade, e não só cerebral, mas a partir dela, menos atividade de um monte de coisa. Menos presença. A vida é presença, galera. E é isso aí. Se você conhece alguém que vive alguma coisa assim, se isso lhe fez sentido aqui que a gente falou, então tá, legal. Obrigado aí pelo seu apoio, tá?
E se você quiser mandar para alguém, aquele velho pedido de final de vídeo, né? Então, ok, vou fazer o que todo mundo faz, né? Manda para alguém aí, passa para alguém, enfim, se isso te fez sentido. Mas deu no coração de falar isso para vocês hoje, baseado nessa reportagem que a gente viu ontem no Fantástico. Beijo no coração, obrigado pela sua atenção aí e até o próximo Desembaraxando.